Shalom, shalom para você. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal do Instagram. Se você ainda não é nosso seguidor, eu te faço o convite, caso você deseje, seguir aqui as nossas postagens, onde nós colocamos aqui instruções da Palavra de Deus para você. E também, se você ainda não conhece o nosso canal do YouTube, estamos lá no Ministério da Restauração, professora Cássia Pereira. Temos lá várias aulas para você, gratuitamente, disponibilizado ali, estudos bíblicos, instruções, análise de textos. Fique à vontade aí para ser o nosso seguidor e esperamos aqui que o nosso canal seja uma bênção na sua vida. E se você também quiser semear no reino, compartilhe essas instruções com todas as pessoas que você entende, que gostariam de ouvir esta palavra e que estão necessitando aí dos conselhos de Deus e de uma instrução da palavra dele para enfrentar, não é, os desafios da vida. Seja muito bem-vindo. Eu quero ler aqui para você uma passagem bem curta, mas que fala muito. Aqui no livro de Colossenses, no Novo Testamento, o livro de Colossenses, no capítulo 2, no verso 6 e 7, onde diz assim que o desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos colossenses. E ele vai dizer a seguinte frase aqui para esta comunidade messiânica, essa comunidade que ele estava aqui evangelizando, que ele estabeleceu. Ele disse assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. É uma instrução fortíssima, poderosíssima, porque eu quero aqui deixar uma explicação assim que eu considero muito importante. Quando uma pessoa ela se depara com a graça de Yeshua e ela é alcançada por Yeshua e ela recebe a salvação, e às vezes ela também desce as águas do batismo, às vezes não dá tempo, tem pessoas que chegam até a falecer antes, mas, não é? Às vezes está lá no leito de enfermidade. Porém, o batismo não é uma condição de salvação, ele é apenas um testemunho da fé, certo? Mas pessoas que de repente já desceram as águas do batismo e depois tiveram experiências com Deus e começaram a ser ministradas, quando tudo isso acontece com a pessoa, a vida dela não mudou em 24 horas, em alguns minutos, não. Todo um processo de restauração, toda a restauração que nós temos que receber, seja mental, espiritual ou física, o processo de restauração ele é longo e demorado, não acontece de uma hora para outra. Deixar as práticas pecaminosas, sim, isso deve ser instantâneo nas nossas vidas quando Yeshua se apresenta a nós, quando nós nos deparamos com este poder, com esta restauração, com esta redenção. As práticas pecaminosas devem ser deixadas imediatamente. Porém, o processo de restauração, ele leva um tempo para acontecer na vida da pessoa, por conta da vida que ela já tinha antes. Porque são muitas etapas da vida de uma pessoa que precisa ser restaurada, certo? Então, o andar com Deus é um processo. Nós temos que andar com Deus todos os dias, porque nós caímos todos os dias. Jesus disse assim: já basta cada dia o seu mal. Todos os dias existem o bem e o mal em todos os dias. Nós podemos estar debaixo de um bem, como podemos estar debaixo de um mal. Podemos receber o bem, como podemos sofrer um mal, podemos sofrer um dano, um atentado. Todos os dias é um desafio na vida. E aqui Paulo está dizendo assim: agora que Yeshua foi apresentado para vocês, vocês devem andar nele. O que é andar em Yeshua? É fazer as coisas que ele fez, é aplicar na sua vida as leis de Deus que ele aplicou sobre a vida dele. Enquanto ele esteve na terra, ele obedeceu assim de forma absoluta, não foi de forma relativa. E Yeshua cumpriu de forma absoluta as leis de Deus, aplicou na vida dele, andou segundo os princípios da Torá, andou segundo os princípios da tradição do período, da tradição judaica, do templo, dos rabinos, dos sacerdotes. Ele obedeceu tudo que estava estabelecido da parte de Deus, dos profetas. Ele cumpriu, ele nunca descumpriu nada, ele cumpriu
cumpriu todas as leis de Deus na vida dele. Então, andar em Yeshua é andar segundo os princípios do seu governo, é andar segundo os parâmetros do seu reino, é estar debaixo do governo dele. Você não pode ser um anarquista, você não pode ser um rebelde. O que é ser um rebelde? É ter um espírito de rebelião dentro de si. O que é rebelião? É um ato de subversão contra um governo instituído. Todo rebelde produz atos de subversões, atos de desobediências, de raízes de iniquidade profundas diante de Deus. Entende? O que é ser um anarquista? É aquele que repudia qualquer tipo de governo sobre si. E nós não fomos criados por Deus para vivermos sem governo. Nós necessitamos tanto do governo humano quanto do governo espiritual. Todo aquele que rejeita governo humano e que rejeita governo espiritual é um anarquista. E anarquista, Deus não está nele. Deus não está no anarquista. Deus não está em práticas anarquistas, não. Deus, ele é um Deus de governo, de ordem, de legislação, de justiça, de juízo, de bondade e de misericórdia. Viu? Porque Deus não é só bondade e misericórdia. Deus também é juízo e justiça. Deus coloca o homem na balança. O lado que a balança pesar é o lado que Deus vai atuar. Estão me entendendo? Então Paulo faz essa advertência: andai em Yeshua, andai em Yeshua, ande segundo as obras dele, ande segundo as leis dele. E ele continua falando aqui, olha, sejais, pois, nele radicados. O que é ser radicado? O que é ser radicado numa nação? É fazer parte daquela nação, é ser reconhecido como indivíduo daquela nação. Seja radicado no reino de Deus, seja um cidadão do reino de Deus, seja confirmado como cidadão do reino de Deus, certo? E ele diz mais aqui, e edificados. O que é ser edificado? É ser restaurado. Nós temos que ser edificados. O que é uma edificação? É uma construção. Eu vou edificar um prédio, eu vou construir um prédio. Sejais, pois, edificados, sejais, pois, construídos, crescei segundo as leis de Deus, segundo o governo de Yeshua e segundo o governo dos homens também, porque nós temos leis na terra que devem ser obedecidas. Devemos obedecer às autoridades, obedecer às leis, cumprir as leis humanas, não é? Pagar os nossos tributos, Jesus não falou? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus? Não é? Dai ao governo o que pertence ao governo, dai a Deus o que pertence a Deus. E dar a Deus não é só dinheiro, não. O que ele está falando aqui é muito mais que isso, viu? Então veja bem, o que acontece aqui? Seja construído segundo os parâmetros do governo de Yeshua, certo? E ele continua dizendo assim, crescendo em ações de graças. O que são ações de graças? Ações de reconhecimento daquilo que Deus faz e ações de gratidão. Seja uma pessoa grata, não seja um murmurador. Você sabe o que é ser um murmurador? É ficar repetindo aquilo que já passou. Eu fico todo dia repetindo aquilo que já passou, como se adiantasse alguma coisa. Eu fico trazendo a minha memória e trazendo perante Deus águas passadas, aquilo que Deus já perdoou, aquilo que Deus já restaurou, aquilo que Deus já jogou no mar de esquecimento, mas você não esquece, você não joga, você não perdoa. Eu quero que Deus me perdoe, mas eu não perdoo. Eu quero que Deus esqueça isso, mas eu não esqueço. Entende como que é? Aquilo que passou, passou. Quem olha para trás não está apto para seguir o reino de Deus. Jesus falou assim, aquele que bota a mão no arado e olha para trás, não está apto para me seguir. O que é olhar para trás? Sentir saudade, né, daquilo que ficou lá atrás. Se você sente saudade daquilo que ficou lá atrás, dos pecados que você deixou lá atrás, você não está apto para seguir o reino de Yeshua. Você não está apto para fazer parte do reino de Yeshua. E Paulo traz essa advertência para os colossenses. E ela é atual, mais atual do que nunca, certo? Então, que você aplique aqui na sua vida, Colossenses capítulo 2, verso 6, as instruções do apóstolo Shaul, né, do apóstolo Paulo, para você. E que você seja edificado, restaurado, que você cresça em graça, que você cresça em sabedoria, que você cresça em conhecimento, que a sua mente seja uma mente liberta,
que você seja um restaurador e que você seja um agente da restauração na vida de outras pessoas. A partir do momento que Jesus se manifestou para você, não olhe mais para trás. Siga sempre em frente, sempre em frente, sempre em frente. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.